Olá, está começando mais um programa Um Dedo de Prosa. Hoje o nosso bate-papo é com o professor, poeta e escritor Marcos Arrébola. Seja muito bem-vindo, Marcos. Bom, vamos começar falando sobre o seu último livro. Seu último livro, o nome é A Morte o Esqueceu e Outras Vozes. Eu sei que o livro tem uma parte com conto e uma parte com poemas. Por que reunir esses dois gêneros literários em uma só obra? Olha, eu sempre gostei desses dois gêneros, poesia e contos. Eu tinha esse material, eu tinha um material esse livro de poemas pronto e um de conto também. Aí eu pensei, aí eu entrei, a princípio a ideia era entrar na Lei Chico Prego, na Lei de Incentivo à Cultura, Lei Municipal da Serra de Incentivo à Cultura Chico Prego, com um livro de poemas. Aí eu analisei bem e pensei, eu tenho um outro material de contos que eu gosto também muito, por que não juntar, fazer um livro só em duas partes? Aí eu diminuí o tamanho o tipo da letra, né? O tamanho da letra, eliminei enxuguei mais alguns contos, excluí alguns poemas e fiz um livro só. Eu não sei se a ideia, o que eu senti, que o leitor, ele fica, quando você pergunta ao leitor se ele gostou do livro, o que ele achou, você não sabe, quando ele fala que gostou, você não sabe se ele está se referindo aos poemas ou aos contos, né? Então fica aquela coisa, a experiência a princípio não foi muito boa nesse sentido, esses dois gêneros em um livro só. Mas como publicar é uma coisa, para você publicar um livro custeando esse material fica muito caro, muito difícil. Eu estava ávido para publicar esse material. Aí eu pensei, eu já vi alguns trabalhos assim, o próprio Carlos Drummond de Andrade já vi poesia e prosa e outros autores aí, por que não fazia assim? Aí eu, aproveitando a Lei de Incentivo à Cultura, eu vou entrar com esses dois trabalhos. A Morte Esqueceu, que é o nome de um conto, né? E Outras Vozes, dá o nome da segunda parte. Agora, por que Outras Vozes? Outras Vozes, por exemplo, meu primeiro livro chama-se Vozes Reunidas. Sim. Reunidas. Outras Vozes é uma continuação do primeiro livro, Vozes Reunidas. Quem vê a capa Outras Vozes vai ficar assim, não vai entender muito bem, mas dentro do livro tem uma explicação sobre os poemas, por que Outras Vozes. Mas seria uma continuação ou eles falam mais ou menos sobre o mesmo assunto? A temática continua. Vozes Reunidas, elas se reuniram ao longo dos anos com algumas temáticas, né? E quando eu dei por conta essa outra leva de poemas, também seguia essa mesma linha do primeiro. Aí me ocorreu Outras Vozes, né? Por que não Outras Vozes? As poesias abordam mais ou menos o quê? Assim, qual seria a temática principal? A temática é muito de cunho psicológico, né? Eu costumo dizer que eu mergulho meus poemas, eu mergulho no inferno e no céu, e por vezes ao mesmo tempo. Por vezes ao mesmo tempo. Os conflitos da alma, né? Enfim, de uma forma não de uma forma pedagógica, né? Porque a literatura você tem que haver um equilíbrio entre conteúdo e a forma, né? A forma, a estrutura do poema, a linguagem poética, artística, né? Porque é muito simples você dispor de um poema, você escreve um texto, você coloca em versos, isso seria muito simples, mas a linguagem poética, a linguagem conotativa do poema... Tem suas características. E você tem que conhecer isso aí, né?
ter um bom domínio da linguagem, né? Um bom domínio da linguagem, dessa linguagem também figurada, dessa linguagem que não consta nos dicionários, que você cria sentidos para ela. Essa é a linguagem que prevalece nesse meu trabalho. E nos contos eu procuro seguir também essa linha, assim, uma linha mais de cunho psicológico, mas com uma característica. A Morte Esqueceu é um senhor que vive, ele está completando 160 anos. 160 anos. É um monólogo, né? Ele falando, relembrando de sua vida, e ele com 160 anos, completando no dia 1º de janeiro, né? Aí, nos tempos atuais. E ele vai falando, né? Aí no final ele diz o seguinte: quando dá meia-noite, ele completa 160 anos, aí o sono chega, ele vai dormir, e ele fala: o sono chegou, eu vou para minha cama, vou dormir, na certeza que amanhã acordarei, porque de morrer já perdi as esperanças. De tanto tempo que ele... E esse conto, os contos desse livro têm uma influência do realismo fantástico. O realismo fantástico, né, é muito comum nos escritores latino-americanos, né? Nós temos representantes aqui um representante muito conhecido no Brasil, que é o Murilo Rubião. O que seria esse realismo fantástico? Olha, o livro, na verdade, os contos, é uma influência do realismo fantástico, não é exatamente o realismo fantástico. Mas o realismo fantástico é você trabalha entre o verossímil, aquilo que está próximo à realidade, e a imaginação. A imaginação, algo que... distante da realidade, né? Aparentemente distante da realidade. Então, o verossímil e a imaginação caminhando juntos, não é? Para citar um exemplo, alguém acorda, o personagem acorda, ele vai fazer a caminhada matinal, uma caminhada matinal. De repente, ele se depara em outro lugar e não entende como ele se deparou nesse lugar. Então o personagem vai, uma forma de monólogo, vai falando, ele não entende por que ele está naquele lugar, o que está acontecendo, ele não vê ninguém, vai caminhando, e ele não sabe se ele está dormindo, se aquilo é um sonho ou realmente aconteceu. Então, aí, no caso, o conto não dá pista, ele não dá pista assim claramente. Fica para o leitor exatamente, imaginar. Que o conto, se ele está dormindo ou se ele está acordado. Aí, a influência do realismo fantástico aí, nessa questão aí. Ele termina o conto e fica na imaginação do leitor, se ele acordou ou não. Entendeu? Pelo que eu entendi, isso é uma forma também diferenciada de envolver o leitor Não, o suspense é na fantástico. leitura, é isso? Cria um suspense, tem alguém bate a minha porta, também outro conto, que alguém está em casa, num apartamento, alguém batendo na porta. Na verdade, esse personagem é como se alguém quisesse invadir o apartamento. Mas ele não tem certeza se aquilo é invasão ou não. Ele também não sabe se tem alguém batendo na porta dele. Se está acontecendo está acontecendo mesmo. Porque já está havendo um temporal, chovendo, trovoadas, barulho, vento. Ele olha no olho mágico, ele vê vultos, ele ouve gritos. E, num dado momento, esse personagem ele pode ser também um paranoico. Há essa leitura de ser um paranoico, um esquizofrênico. A ideia inicial seria essa mesmo, mas depois ele fluiu para um outro caminho e ficou nessa dicotomia, paranoico ou real. Aí que entra, no caso, o realismo fantástico. Aí. Mas essa forma de literatura, o leitor, ele decide, no final, ele tira suas próprias conclusões? A ideia é essa. Tanto o autor quanto o personagem não sabem, né? Fica naquela curiosidade, o leitor vai, e no final é inesperado, o final é inesperado, e o leitor
vai ter que tirar uma conclusão ou ficar na dúvida. Eu percebi que é uma forma muito específica, uma literatura bem específica, que eu imagino que tenha que haver um cuidado muito grande ao escrever para poder dar essa abertura para a imaginação do leitor. Como é essa produção? Sentar e escrever isso? Pois é. Essa forma de escrever, dentro dos poemas, eu procuro trabalhar também de uma certa forma também nessa linha, nos poemas. Não criar enigmas nessa situação, é criar várias leituras. Eu sempre gostei. Escrever, você criar várias leituras no texto que eu produzo, seja no poema ou no conto, que é os dois gêneros que eu melhor domino. E isso surgiu, não foi nem influência de outros autores, não foi influência. São recortes, um monte de situações que eu observo do dia a dia, que eu leio, que eu assisto. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu estava caminhando, acordei, antes de publicar esse livro, eu saio cedo de casa. Aí eu saí, eu vi um senhor idoso, passando de uma rua para outra. Aí, no dia seguinte, a mesma coisa, esse senhor de uma rua para outra. Eu pensei, oh meu Deus do céu, isso é assunto para escrever. Isso é a mesma coisa, será que eu estou acordado? Será que está se repetindo? Aí eu lembrei daquele filme, Feitiço do Tempo, né, que o cara acordava. E isso ali ficou, essa cena fica na minha cabeça, fica ali, vai amadurecendo e muitas das vezes surge um texto. Esse texto, dependendo da situação, ele pode ser no poema ou no conto. Mas no conto, se surgir, vai ser de uma forma bem insólita, né? Insólita, diferente. Inclusive, a palavra insólita tem um conto, Um Dia Muito Insólito, tem um conto que é esse do personagem que não sabe se ele está sonhando, ou se ele morreu, ou se é real, que é um dia muito insólito. E são situações assim, procuro sair do convencional, né? Daquela coisa do convencional. Buscar o diferente, não é isso? O diferente para o leitor, criar um impacto no leitor. Mas não é de uma forma gratuita, não. É uma forma que eu gosto de fazer, não é para chamar atenção. De uma outra forma, eu teria até uma certa dificuldade em fazer. Marcos, a gente vai para um breve intervalo. Vamos fazer uma parada rápida, mas a gente já volta. Fique com a gente. Estamos de volta com o nosso programa Um Dedo de Prosa. Vamos continuar o nosso bate-papo com o escritor Marcos Arrébola. Marcos, no primeiro bloco a gente conversou um pouquinho sobre a sua produção literária, como foi escrever os seus 2 livros, que é Vozes Reunidas e A Morte o Esqueceu e Outras Vozes. Esses livros, você teve o auxílio de uma lei de incentivo, não foi isso? A Lei Chico Prego, que é uma lei municipal, uma lei do município da Serra, que ajuda artistas e autores a lançar obras ou projetos culturais. Como é que foi essa experiência? Olha, a lei municipal de incentivo à cultura Chico Prego, né? Chico Prego, para quem não sabe, foi um dos líderes da insurreição de Queimados, do Queimado, na Serra, né? Um dos líderes dessa insurreição. E em homenagem a ele, né, a lei Chico Prego. Assim como tem a Rubem Braga em Vitória, a João Bananeira em Cariacica e outra em Vila Velha, não me recordo o nome agora. Esses livros só foram possíveis graças a essa lei, Incentivo à Cultura Chico Prego. É uma lei que ela existe desde 1999. Todo ano as inscrições no início do ano abrem, inclusive no momento as inscrições estão abertas, vão até o dia 29 de junho. As inscrições estão no site da Prefeitura Municipal da Serra. E antes
eu participei de várias antologias, de umas 4 ou 5 antologias, porque aí é sistema de cooperativa ou concurso, mas uma produção, um livro solo, eu sempre esbarrava nos altos custos, né, dessa produção. Aí, através dessa lei de incentivo, não só de literatura, tem no teatro, artes plásticas, folclore, acho que são 7 modalidades, né? Aí eu preparei esse trabalho, organizei esse trabalho e fiz o projeto e entrei e felizmente fui contemplado, né? Contemplado, a comissão enxergou o valor na minha obra e graças a Deus ela foi contemplada. Isso em 2010. E para minha felicidade, em 2011, Novamente. fui contemplado também para o segundo livro. E é de suma importância eu acho, essas leis. Hoje, porque as pessoas talvez, muitos autores desconhecem essas leis, né? A lei Chico Prego, ela é aberta a todo o país, não só o município da Serra, ao estado e ao Brasil. Se você é de Tocantins, você pode entrar nessa lei, não tem problema. Diferente da Rubem Braga, que é só o município de Vitória. E a João Bananeira, se me falha a memória, é só Cariacica, e a de Vila Velha parece que é o estado. E é uma forma de colocar o seu trabalho publicado, né? Você publicar Fazer seu trabalho. um trabalho possível, né? Exatamente. Agora, porque por conta própria é muito difícil, porque o investimento é caro e o retorno é incerto, né? E estou muito feliz com esses 2 livros publicados, né? Marcos, você que teve essa experiência de participar de uma lei de incentivo e conseguir publicar sua obra por ela, você acha que ainda falta esse tipo de incentivo para os escritores, para os artistas capixabas? Ou eles existem, de repente as pessoas não sabem da existência desse tipo de trabalho, desse tipo de projeto? O que está faltando ainda? Olha, desses últimos 10, 15 anos, essas leis começaram a aparecer, né? E eu não sei se falta... Não, divulgação há dessas leis. Claro que não vai ficar na televisão fazendo... venha publicar seu livro. É só acompanhar pela imprensa, né? Pelos sites. O problema dessas leis... Essas leis é o seguinte, você é contemplado, há uma renúncia fiscal. No caso da Lei Chico Prego, você depois procura uma empresa, a empresa que banca seu livro... E ela tem incentivos, ela é isso? uma renúncia de 50% do ISS, né? A empresa que banca esse livro. É uma forma das empresas, né, entrarem. Mas a prefeitura aí, o gasto das prefeituras é com esse incentivo, com essa contrapartida que a prefeitura dá à empresa. Agora, o problema é a produção. A produção do livro depois, o autor tem que correr atrás de tudo, de diagramação, de editora, gráfica. E muitas das vezes, a maior parte não tem essa experiência. Confesso que no primeiro eu apanhei em relação a isso. Essa parte mais técnica? A parte técnica, preparar o livro para chegar à gráfica, né? Para chegar à gráfica ou editora. Então, a maior parte não tem noção nenhuma disso. Às vezes, entrega lá em Word, num CD e pensa que está tudo isso. Não, tem um trabalho árduo antes disso para chegar. Mas, de qualquer forma, e além dessas leis de incentivo, aqui da Grande Vitória, tem a da Secult também, do governo estadual. Né? A Secult também, ela tem uma lei de incentivo também. Agora... Você acha que talvez falte, então, uma orientação? O que falta mais é a questão da distribuição do livro depois. A distribuição do livro, você tem que ir atrás de tudo. Algumas livrarias não recusam colocar seu livro lá, ou dificultam, ou quando algumas até, no primeiro momento, elas não dão a visibilidade ao seu livro, colocam lá no cantinho.
como fosse um túmulo, né? Aí ninguém vê. Então, essa dificuldade, esse problema da distribuição e divulgação, que isso não está previsto nas leis, isso aí. E como você fez a distribuição dos seus livros diante desse problema? Por conta própria. Eu fui atrás de algumas livrarias, mas não tem divulgação e o livreiro lá não demonstra muito interesse no seu trabalho, não, no seu produto, não. Eles visam mais os livros de editoras que vêm de fora. Então, há essa dificuldade. E muitos vendem os seus livros em mão, né? Enfim, em feiras. Não é meu caso. Eu coloquei em algumas livrarias, mas é muito difícil sair porque ninguém te conhece. Então tem esse problema aí. Mas, de qualquer forma, as leis abrem o caminho para você. E por parte dos leitores, você também encontrou algum tipo de dificuldade? O leitor capixaba, por exemplo, o senhor tem a percepção de que ele valoriza o que é produzido aqui ou ainda não? Como o senhor percebe isso? Não valoriza. Não valoriza nem porque, eu acho que ele não tem nem é questão de conhecer também, né? De chegar a ele também, isso aí, esse produto, né? Ele não tem pouco conhecimento dessa produção, a não ser as pessoas mais envolvidas com literatura, né? Agora, eu percebo que os principais leitores dos livros de poemas, geralmente são outros poetas. Os poetas, a maior parte que eu percebo são outros poetas. Agora, a recepção, a gente tem uma certa dificuldade em saber. O que eu sei, no caso, as pessoas próximas a mim, que comentam sobre o meu trabalho, né? E eu tenho tido críticas muito favoráveis ao meu trabalho, né? E você percebe quando é uma crítica gratuita e uma crítica séria, né? Isso aí eu também faço essa diferença. Mas a literatura produzida aqui no Espírito Santo, muita produção, pouca divulgação e poucos leitores. Agora, mudando um pouquinho de assunto, Marcos, eu queria saber com relação à sua profissão, né? Você é professor, formado em literatura, em letras, pós-graduado e atua como professor há mais de 20 anos. 20 anos. Como é para você, como escritor, e essa carreira de professor, a carreira dentro da academia, te ajuda de alguma forma a escrever essa experiência de dar aula? Olha, eu sou professor de língua portuguesa e literatura brasileira, né? E atualmente eu estou, esse ano 2012, eu estou atuando na Secretaria Estadual de Educação, esse ano, mas provavelmente para o ano que vem eu volto para a escola. Você como professor, parece até um paradoxo, né? Você está ligado ali na minha área, mas a profissão de professor te consome tanto, o professor tem uma carga horária muito puxada, ele trabalha 10, 12, 15 horas por dia. A princípio, ajuda. A princípio, você está dentro de um campo, né, que não é muito diferente, né? Eu trabalho com palavras, né, letras, enfim, com conhecimento, mas o desgaste é tanto que às vezes atrapalha, às vezes você não tem gás para produzir, mas como eu sou insistente e gosto muito de ler e produzir, então as coisas vão acontecendo. E como é esse trabalho de incentivar a leitura dentro da sala de aula para uma juventude hoje que está conquistada pela internet? É um desafio. Olha, a minha forma de incentivar não é aquela forma tradicional, né? Leia o capítulo tal, o livro, vamos fazer um resumo, ou umas perguntas sobre esse livro, não. Simplesmente eu faço uma roda de leitura, sugiro alguns livros, né? Faço às vezes exposições na escola com livros, uma espécie de café literário, e citando autores capixabas também. E sempre tem alguns alunos que depois perguntam, né, como adquirir esses livros, que nem sempre são fáceis, ele encontra sempre. E eu faço dessa forma, não cobrando depois dele
se ele leu ou não. Muitas vezes vem a mim e fala, olha, eu li aquele livro que você, naquela lista que você falou, e alguns estão acostumados, vem cá, mas depois você não vai cobrar nada não, né? Não, pode ler à vontade. Depois você faz um comentário para mim, se você gostou ou não. É uma forma que eu vejo, assim, e uns trabalhos que a gente faz durante o ano, né? Oficina literária, café literário, roda de leitura, leitura dramática, saraus, enfim, essa forma que... E eu procuro dar ênfase aos autores capixabas. Você acha que ser escritor te auxilia a incentivar a leitura com seus alunos? Com certeza, porque o professor que, seja ele não, de qualquer área, que não gosta de ler, fica muito difícil, principalmente professor de língua portuguesa, né? Você não gostando de ler, como é que você vai incentivar? Senão fica uma coisa superficial, né? Você tem que gostar muito de ler e escrever. Eu trabalho muito com essas duas vertentes, leitura e escrita. Por que isso? Porque como eu gosto de ler e escrever, então trabalho muito nessas duas partes, com essas duas partes. E o desafio é fazer com que a leitura seja uma coisa prazerosa, como você mesmo falou, não uma obrigação. Conhecimento e prazer. Conhecimento e prazer, isso aí é minha linha. Porque eu lembro que o Carlos Drummond de Andrade, um poeta, é até redundância falar de Carlos Drummond de Andrade, ele é quase unânime, né? Quase, né? Porque tem sempre alguns que não gostam. Mas o Carlos Drummond de Andrade, ele falou uma vez que ele não gostava dos livros, que os livros dele tivessem nos vestibulares, que os livros dele fossem adotados nos vestibulares, porque o aluno cria aquela relação com o vestibular e depois disso, quando lembrar do nome dele, ver algum livro dele, vai associar ao vestibular. E tem essa coisa, né? Esses autores clássicos da literatura brasileira, esses alunos jovens, eles, quando terminam, muitos não gostam nem de ouvir falar, né? Marcos, infelizmente o nosso tempo acabou, o papo tá bom, mas o nosso programa chegou ao fim. E o pessoal de casa que quiser ver o seu livro, conhecer a sua obra, como é que faz? mrc.arrenarde@gmail.com mrc.arrenarde@gmail.com. É só enviar um e-mail para mim que você responde. Que eu procuro um caminho para entregar esse livro aí. Bom, o nosso programa Um Dedo de Prosa de hoje chegou ao fim, mas eu espero seu contato. Nosso e-mail é tvassembleia@al.es.gov.br. Até a próxima. TV Assembleia, Canal Cidadão.